Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar palestrando mais uma vez no LIS. Depois de tantos anos longe, estou aqui na Bahia, mas espiritualmente e mentalmente ligado sempre durante tantos esses anos à nossa casa, ao nosso LIS. Então, venho hoje com muita satisfação apresentar uma palestra para a gente entender e discutir um pouco o assunto. Meu nome é Renato Nicolau e o tema de hoje será a visão espírita da ecologia e impactos ambientais. Então, antes de começarmos a palestra de hoje, vamos elevar nosso pensamento ao alto, vamos nos harmonizar, vamos deixar os nossos problemas e as nossas preocupações lá fora para podermos tranquilamente, harmonicamente, aproveitar muito bem a noite de hoje. Então vamos começar levando o nosso pensamento com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Oh bondade, oh beleza, oh perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Então, depois da prece de Cáritas, tão importante para a nossa harmonia, vamos estudar e palestrar sobre a palestra da noite de hoje. Então, visão espírita da ecologia e impactos ambientais. Duas perguntas para a gente tratar na noite de hoje. O que o espiritismo tem a ver com a ecologia, com o meio ambiente? O que nós espíritas e a doutrina espírita tem correlacionado com esse tema? E também, o que a ecologia, o que o meio ambiente tem a ver também com o espiritismo? Pegar o espiritismo com a ecologia e a ecologia com o espiritismo. Então, são essas as duas principais perguntas que a gente vai debater ao longo da noite de hoje. Então, harmonizar as duas ciências. Por que duas ciências? O espiritismo é religião, mas também é uma ciência, porque existe, não é um dogma, é algo que é estudado e que é comprovado e que é experimentado. A ecologia também é um tema das academias, das universidades, até mesmo formação
acadêmica, que a gente quer harmonizar esses dois conceitos e a responsabilidade de cada um de nós como seres integrais. O que nós, espíritas, podemos fazer pelo meio ambiente, pela ecologia? O que nós podemos contribuir? Sabemos que nós vivemos num mundo de provas e expiações, existem infinitos mundos que já moramos ou que vamos morar, mas estamos aqui encarnados na Terra, que nos acolheu e que nós viemos nos desenvolvendo. Qual é a nossa responsabilidade com essa Terra, com esse meio ambiente, com essa ecologia? O que nós temos a ver com a fauna, com a flora? Qual é a nossa relação com os animais, com as plantas, com os recursos que nós retiramos da natureza, a nossa energia, os minerais, nosso próprio alimento, nosso próprio sustento? Como é que tem que funcionar essa relação de uma forma harmônica? Por que harmônica? É um conceito importante, que é um conceito da sustentabilidade. A gente vê, precisamos de sustentabilidade. E realmente precisamos isso nas empresas, nas sociedades, nas nossas cidades. A terra, do jeito que estamos consumindo, que estamos poluindo, ela vai se degradar. Quantas terras férteis viraram desertos pela irracionalidade do uso desenfreado pelo ser humano? É isso que nós temos de nos conscientizar. Qual é a nossa responsabilidade, não só para nós, da nossa família, da nossa cidade, mas para o mundo e principalmente para as novas gerações. A gente vai deixar aqui a Terra daqui a um dia, um ano, 10 anos, 100 anos. Pode ser que voltemos à Terra ou não, reencarnemos em outros planetas. Mas os nossos descendentes estão reencarnando aqui. E muitos voltarão para cá. E precisamos deixar ela, não pior, como muitas vezes temos deixado, mas melhor. Deixarmos um ambiente melhor para as futuras gerações. Por quê? Seres integrais. Nós somos seres espirituais, morais, temos famílias, temos nossas necessidades materiais, mas temos que entender que nós fazemos parte de um todo. Somos espíritos imortais. Como eu falei, podemos voltar aqui para a Terra. Gostaria de voltar melhor do que como estava. Os nossos descendentes também gostariam que tivesse uma vida melhor do que nós temos hoje. Mas do jeito que nós estamos degradando, você vê a água potável já é um grande problema para o mundo. Água não falta. Vê aí as geleiras, vê os oceanos, mas água potável é um problema que já está até gerando morte, gerando tantos conflitos armados ao longo do mundo. Somos responsáveis por esse planeta Terra em que vivemos, em maior ou menor grau. Mas o problema é do governante. Claro, ele tem ali sua responsabilidade, mas nós também temos a nossa responsabilidade de não poluir um rio, de usar melhor os nossos recursos, de tentar ao máximo reciclar e reusar os nossos produtos. Para o quê? Para passarmos por essa vida e darmos um legado para as próximas gerações, algo melhor do que está hoje, e não fazendo o que está acontecendo atualmente, fazendo ao contrário. Espiritismo e ecologia são ciências afins. Tem uma interrelação entre as duas. Tem sinergia que surgem de abordagens sistêmicas da realidade, as quais ainda não foram devidamente compreendidas ou aceitas. Existem diversos livros sobre esse tema. O que eu estudo, o que eu mais tenho como referência é do André Trigueiros, do jornal, de palestrante nacional e internacional. Mas temos que entender que existe uma interrelação, porque o espiritismo, qual é o conceito do espiritismo?
é que nós nos tornemos melhores como espíritos. E, como espíritos encarnados, precisamos do nosso corpo material como um instrumento para o desenvolvimento moral, intelectual e espiritual do espírito que está encarnado nesse corpo. O espírito é importante, mas o corpo também é importante como instrumento. E como um instrumento muito maior é o meio ambiente que a gente vive. A gente precisa do nosso corpo, mas nós precisamos também da água, da fauna, da flora, de todos os recursos que o meio ambiente nos dá. Então, precisamos trabalhar de uma forma sinérgica. Precisamos estar juntos, em harmonia, o espiritismo com a ecologia, de uma forma responsável, para conduzirmos a nossa existência da melhor forma possível. Nós precisamos do meio ambiente em que nós vivemos. Se deixarmos um legado material e espiritual no planeta, onde poderemos eventualmente reencarnar. Existem muitas moradas no meu Pai. Nós poderemos reencarnar aqui de novo. É como a minha casa. Eu vou cuidar dela muito bem porque eu vivo aqui e quero morar numa casa limpa, arrumada e que me dê prazer e que me ajude na minha caminhada. Eu preciso também harmonizar, estar com uma casa organizada, que é o meio ambiente onde eu vivo, onde a minha família vive, onde a minha comunidade vive, onde a minha cidade, onde todos nós vivemos. Pensando em uma possível encarnação minha, uma possível encarnação ou reencarnação de um ente querido, de um familiar nosso, e como estamos aqui de passagem, devemos nos preocupar com os nossos rastros. Porque a gente pensa muito no meio ambiente, no que nós fazemos de ruim, que são os impactos ambientais negativos, que é a poluição, que são o consumo desenfreado dos bens duráveis e que são escassos, como, por exemplo, o petróleo. Mas nós também temos, em contrapartida, impactos ambientais positivos. Quanto a gente pode fazer pelo bem do nosso meio ambiente, da nossa terra, para preservar espécies animais, reservas florestais, reservas de minerais que depois nos darão ferro, cobalto, alumínio, para o nosso uso, a reciclagem que a gente pode fazer desses materiais, que são finitos, a reutilização de materiais que a gente ia descartar, a gente pode dar um reuso, uma nova finalidade para eles. Então, existem vários impactos ambientais positivos que nós, como cidadãos e como espíritas, podemos contribuir para a ecologia, para impactos ambientais positivos. Pela lei da causa e efeito, que nós estudamos tanto no Espiritismo, o eventual desperdício ou uso irresponsável dos recursos naturais terá implicações em nossos processos evolutivos. Vamos pegar aqui um exemplo que acontece muito no nosso meio ambiente. Uma terra agricultável, de uma forma irracional, planta, 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 não há o rodízio de culturas, não há adubação correta, não há o manejo das culturas e o solo vai empobrecendo, o solo vai empobrecendo. Depois de 3, 5, 10 anos, aquele solo começa a ficar estéril, começa praticamente não nascer mais nenhuma planta, a soja, o feijão, o milho que era plantado agora praticamente não dá, acaba tendo um processo que chama desertificação, vai cada vez produzindo menos até se tornar praticamente estéril para a agricultura. Então, hoje, o que mais tem são áreas improdutivas e áreas desérticas,
por causa do consumo e do uso irracional de nós seres humanos. Mas o que acontece? Está virando deserto, está virando áreas improdutivas. A gente está o quê? Perdendo áreas agricultáveis para suprir de alimentos a nossa população e as futuras gerações. Agora, se tivesse um uso racional desse solo, a gente poderia ter esse ambiente agricultável por mais 10, 20, 100, 200, 500 anos. Pertinho do Lis temos a Floresta da Tijuca. Que floresta bacana, que ambiente harmônico, tão bom dar uma caminhada, tem tantas trilhas para fazer. Aquilo era uma fazenda de café no século XIX. E ia produzindo café. É importante produzir? Muito importante produzir. Agora, com o uso irracional, o que aconteceu? O solo foi começando a ficar estéril, foi começando a usar o uso racional da água, as fontes de água do Rio de Janeiro começaram o quê? A escassear, começou a faltar água. Então, o que Dom Pedro II fez? Fez um grande processo de reflorestamento da Floresta da Tijuca. Porque senão ia começar a faltar água, não só para a Tijuca, não só ali para aquela região, mas para toda a cidade do Rio de Janeiro. Então você vê a importância do equilíbrio ambiental do nosso ecossistema, a ecologia tão importante. Quantas gerações hoje utilizam aquela floresta, bem como os mananciais de água, para conseguirmos nos banhar, utilizar a água potável tão escassa hoje para todos nós. Talvez não seja um problema tão grande para, para o Brasil, mas é um problema muito grande para essa geração em muitos países, bem como em outros, para outras gerações a curto prazo. Então, há implicações no uso irracional. Pela lei da causa e efeito, um uso irracional vai gerar uma consequência negativa para nós, como também uma consequência positiva. Dom Pedro II, há mais de 100, 150 anos, fez o quê? Um reflorestamento que nos dá não só uma floresta, um pulmão verde para a nossa cidade do Rio de Janeiro, como também preservar os mananciais e a água potável para nós há 150 anos passados. Poluição e psicosfera. Nós sabemos que tudo que está aqui tem a sua contrapartida no plano espiritual. Existem hospitais aqui, existem hospitais espirituais. Existem colônias terrestres, existem colônias espirituais. Quando poluímos, além de fazer mal a nós encarnados, isso também faz mal à psicosfera em que nós vivemos. Então, para ter uma noção da, da lei da ação e reação sobre esse processo, a poluição muitas vezes causa problemas pulmonares. E esse problema pulmonar vai nos levar muitas vezes a hospitais, vai a tratamentos e às vezes até a desencarnes precoces aqui no nosso plano terrestre encarnados. Lá em cima, nós teremos também muitas vezes que parar em hospitais espirituais para refazermos as sequelas dessa poluição que o nosso organismo se poluiu durante tantos anos encarnados aqui na Terra. Tudo que acontece aqui tem reflexo espiritual, tanto no nosso corpo quanto no nosso espírito. E esse espírito, quando desencarna, vai levar as consequências dessa poluição, desses efeitos negativos, desses impactos ambientais tão severos que muitas vezes nós sofremos ao longo da nossa vida. Gaia, Gaia se chama Mãe Terra e os espíritos da natureza. Existe todo um trabalho espiritual para manter esse equilíbrio. A Terra tem um equilíbrio muito grande. Jesus Cristo é o grande governador dessa Terra, dessa Gaia.
dessa mãe terra. Então existem muitos espíritos que prezam e lutam pela harmonia dessa ecologia, desse meio ambiente. Então, existem espíritos que ajudam a esse equilíbrio, porque se não tivesse, frente a tantas atrocidades que percebemos ao longo de tantos anos com o meio ambiente, já haveria um desequilíbrio muito grande. A força espiritual para o equilíbrio da Terra é muito importante e é por isso que conseguimos viver numa Terra ainda harmonicamente, ainda com materiais e energias, nos dando e suprindo para as nossas necessidades essenciais. A Terra tem que estar dentro de cada um de nós. Nós temos que entender que nós somos uma parcela muito pequena dentro de um todo. E a minha parcela, a minha responsabilidade gera uma consequência, não só para a minha vida, como da vida dos outros. Existe um conceito importante em ecologia, que se chama interdependência. Eu cuido de mim, mas interdependentemente eu cuido dos outros. E é esse conceito que nós temos que entender no espiritismo e na ecologia. É importante cuidar do nosso espírita, do nosso espírito sendo espíritas? Claro, é muito importante o nosso desenvolvimento moral, intelectual, espiritual, mas não é o suficiente, porque além de nos melhorarmos, temos que também melhorar a nossa família, o nosso ambiente, a nossa comunidade e a nossa terra. A ecologia é a mesma coisa. Devemos fazer coleta seletiva, devemos fazer o uso racional dos recursos ambientais? Sim. É o suficiente? Não. Devemos fazer a nossa parte e devemos conscientizar a nossa família, os nossos colegas, a nossa comunidade, os nossos companheiros, para também, dando o nosso exemplo, conscientizarmos eles quanto à importância da temática ecologia. Temos tantas matérias, temos tantas caravanas chamadas caravanas ecológicas, campanhas ecológicas, exatamente para conscientizar a nós e aos outros. Fazer somente a sua parte como espírita, ou como ecologista, ou como ambientalista, é bom, mas não é o suficiente. Temos que entender que fazemos parte de um todo muito maior do que somente a nós, do que somente a nossa família. Consumismo atual visa a capacidade de sustento da Terra. O petróleo, ele é finito. O ferro é finito. A maioria dos elementos naturais são finitos. Se nós não usarmos bem as nossas terras, a nossa água, a nossa flora, a nossa fauna, ela vai escassear, porque a capacidade dela se regenerar é pequena ou até nula, como no caso de muitos minerais. Se consumirmos desenfreadamente, como é o padrão de consumo que muitas vezes os filmes, a televisão nos passa, o mundo não se torna sustentável, nem para a nossa vida, quanto mais para as próximas gerações. Se você, como espírita, pensa no futuro, pense em usar melhor os recursos naturais. Consumir é importante? Sim, mas de uma forma sustentável, de uma forma consciente. Também a necessidade de respeito aos animais, como também à nossa flora, né? Às plantas e aos outros seres vivos. São nossos irmãos de evolução. Eles estão aqui para nos auxiliar. A gente vê quantas maldades fazem com bichos, fazem queimando indiscriminadamente florestas, plantas. São nossos irmãos. Tem ali um princípio espiritual, não ainda desenvolvido como nós,
mas tem um princípio espiritual. E eles ajudam na nossa evolução. Os cães, cavalos, bois, ou nos alimentando, ou dando amor, dando carinho, dando trabalho na agricultura, ajudando através de carroças, através da agricultura familiar. Quantos animais nos auxiliam de diversas formas? Temos que ter respeito e saber que eles fazem também parte dessa grande criação. Eles fazem parte desse meio ambiente em que nós vivemos. Nós não somos donos do mundo, nós participamos desse mundo. E os animais são nossos irmãos de evolução, tão importantes para todos nós. Existe a lei da destruição, contida nas leis morais da doutrina espírita. Agora, quando há uma origem natural, um incêndio numa floresta que ocorreu de uma forma natural, ou uma catástrofe, que a gente entende como catástrofe natural, um tsunami, um terremoto, é a lei da destruição fazendo as suas consequências, como tem a lei do amor, tem a lei da caridade, a lei do trabalho. Então é algo natural ocorrer mudanças para o equilíbrio através de mudanças ao longo da Terra, ao longo do meio ambiente que nós vivemos. Agora, temos que tomar cuidado com a origem antrópica, que é a origem antro, né? É o homem. Quando não é natural, é o homem fazendo esses impactos negativos. Bombas, armamentos, poluição, contaminações que tornam as nossas águas e as nossas terras inférteis. Aí sim estamos fazendo algo antrópica, que nós, seres humanos, estamos, em vez de conservar o meio ambiente, que seria um impacto positivo, conservar os mananciais das nossas águas, seria um impacto positivo, fazendo uma agricultura sustentável, um impacto positivo. Nós estamos o quê? Desequilibrando os ciclos da natureza, precipitando cenários de desconforto ambiental crescente. Vai fazer o quê? Uma desarmonia, e a Terra, existem leis naturais, e essas leis naturais irão fazer o reequilíbrio da nossa Terra. Agora, nós somos responsáveis pelos impactos negativos. A Terra vai se readequar, mas haverá um preço muito grande para a humanidade e para aqueles que são vetores dessas mudanças negativas que afetam não só a nós, como também a muitas pessoas e a futuras reencarnações de espíritos que virão para cá. Nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, mas a Terra ainda terá muitos estágios evolutivos até se tornar um mundo em que espíritos perfeitos, mas vai demorar muito, irão reencarnar aqui. E estamos também, até numa brilhante palestra aqui de uma outra colega do LIS, médium do LIS, fez a transição planetária, já faz 1 ou 2 meses. Estamos no mundo de provas e expiações, fazendo a transição planetária para o mundo de regeneração. Se continuarmos fazendo essas atitudes de impactos ambientais negativos, destruindo essa terra para as futuras gerações, provavelmente a nossa entrada será vetada aqui, porque não comportará mais espíritos imperfeitos que ainda não tiveram essa consciência ambiental, essa consciência ecológica que é necessário para o bem de todos preservar o meio ambiente em que nós vivemos. E não é só no espiritismo que tem o conceito da ecologia e do meio ambiente. Também eu vou dar agora aqui alguns exemplos. A Igreja Católica incorpora a consciência ambiental na sua anual campanha de fraternidade. Sempre ela coloca ali algum tema ligado a
algum aspecto ambiental. Então, você vê, as outras religiões também se movimentam para a temática. Dalai Lama e o rabino Newton Bonder sobre novas atitudes em relação ao planeta. Quem entra no YouTube aí vê diversas palestras interessantes mostrando a importância da ecologia para não só a sua religião, mas para todas as religiões. O Yalosh Bixá da Bahia, aqui da Bahia, eu vi uma palestra muito interessante. Sem folha, não há orixás. Ou seja, sem o meio ambiente, não há os orixás, não há as crenças africanas, as crenças de Umbanda, as crenças de Candomblé. Então, você vê, todas as religiões tratam, claro, cada um com a sua interpretação, mas todas são unânimes sobre a importância no meio ambiente para a religião. O espiritismo não poderia estar fora desse processo, dessa temática tão importante para todos nós. Então, o público espiritualista, nós espíritas, devemos nos conscientizar ambientalmente. Devemos buscar o que nós podemos fazer como espíritas, mais do que como espíritas, como cristãos, como espíritos que querem melhorar moralmente, espiritualmente, intelectualmente. Que nós podemos melhorar para, aos poucos, entendermos a importância disso para a nossa vida e para o nosso planeta. E a grande mensagem é que devemos incrementar mais a agenda de sustentabilidade dentro do movimento espírita. Foi aí muito importante pelo nosso presidente ter colocado a palestra de hoje para abordar o tema ecologia, para abordar o tema ambiental. Isso devia ser uma constante em todo o centro espírita, para despertar essa temática dentro da nossa consciência, dentro de palestras como estamos fazendo hoje, dentro de cursos, seminários, campanhas, podemos ter campanhas de reciclagem. Quantas campanhas de reciclagem que eu vejo ao longo de empresas, até que eu já trabalhei, que recolhem materiais, papel, que fazem blocos, que vendem e ajudam catadores. Porque não custa juntarmos os materiais para a reciclagem. O catador muitas vezes tira o seu sustento, e um bom sustento, fazendo essa reciclagem. Então não é só para o meio ambiente, também é emprego e renda que nós podemos dar com as nossas atitudes ambientalmente e ecologicamente corretas. E, reafirmando Allan Kardec, traz em diversas partes de sua obra: o espiritismo estará em todas as áreas da sociedade, em todas, apontando caminhos para a superação de seus desafios e encruzilhadas, colaborando para o progresso dos mundos. A temática ambiental, ela é uma temática da nossa sociedade, é vital para a nossa terra, para o desenvolvimento dessa geração e das próximas. Então, o progresso ele está intimamente ligado à conservação e à preservação do meio ambiente em que nós vivemos. Então, mais uma vez, a importância desse tema. E tudo na vida é o primeiro passo. Não é uma mudança radical a partir de hoje que nós iremos virar ambientalistas. Não é isso o que nós queremos nesse primeiro momento. Comece com atitudes pequenas de reciclagem, de reutilização. Melhore a sua conscientização na sua família, na sua casa, na sua empresa, no seu clube, também dentro do nosso centro espírita. Pequenas atitudes, fazendo sistematicamente, vira hábitos. E hábitos bons viram valores morais, espirituais para todos nós. Então é isso que eu gostaria de passar na noite de hoje. É um grande prazer, mais uma vez, estar
no centro espírita, pelo menos a pandemia dos males o menor, eu consegui voltar a dar palestras no LIS, eu dei durante tantos anos, quando estava morando no Rio. Então, é uma grande satisfação. E, para encerrarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, aos nossos guias, a Zarabatana, e, harmonicamente, com essa, essa música de fundo, nos harmonizarmos, deixarmos ainda as preocupações fora da nossa cabeça, fora do nosso plano mental e, harmonicamente, tenhamos uma boa noite, uma boa semana e uma vida melhor. Boa noite a todos e vamos nos harmonizar. Peccator